Fala comigo, meus irmãos! Aqui é o Thiago, consagrado na comunidade Deus Existe, casado, membro dessa comunidade maravilhosa. Saudade de vocês, velho! Quanto tempo, hein? Até o nosso último vídeo sobre educação, em que nós tratávamos sobre as faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas dos nossos filhos. Mas daqui pra frente, devido a muitas situações, nós retornamos hoje com este vídeo e daqui para frente dar continuidade a este projeto. Iniciemos com a nossa oração. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Et crucem Domini, fugit partis adversae, vicit leo et tribu Iuda, radix David. Aleluia. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. O nosso último vídeo sobre educação católica, sobre o catecismo da educação, é esse projeto que nós estamos trabalhando em cima desse livro, o Catecismo da Educação. Nós falávamos sobre, vamos recapitular um pouquinho os nossos últimos vídeos, nós falamos sobre a natureza da educação, falamos que enobrecer é como divinizar, esta arte de educar os nossos filhos. Educar é fazer que alguém se desentranhe de si mesmo. É fazer de uma criança um homem, de um homem um cristão, de um cristão um santo. Porque a educação de um indivíduo, de uma criança, de um ser humano, ela tem que ser por completo. Então nós trabalhamos as faculdades físicas, intelectuais, morais e sobrenaturais, as religiosas. Mas no vídeo de hoje eu quero trazer um bom exemplo, do bom conselho. E para este tema de hoje, eu trouxe este livro Conselhos aos Pais de Família, de Santo Antônio Maria Claret. É um livro pequeno, que tem 8 conselhos. Conselhos dos pais para os filhos, conselho com relação ao matrimônio. Nesse tema de hoje, eu vou falar sobre o 8º conselho, dos pais para com seus filhos, que é dar-lhes bom exemplo. Mas, ao ler o livro, eu vejo que quão atual esse livro é hoje. Aqui o Santo Antônio Maria de Claret tem alguns exemplos de São João Crisóstomo. Eles são bem enfáticos com relação ao bom exemplo. Ao papel dos pais, não deve ser uma educação relaxada, como nós vemos hoje. Tanto os pais relaxados na educação dos seus filhos, deixam seus filhos por aí. A parte moral, ela não é cultivada. A parte física, talvez é que se dá mais esforço. Porque o meu filho tem que entrar na natação, meu filho tem que fazer futebol, meu filho tem que saber tocar um instrumento, meu filho tem que saber fazer um idioma. Mas a parte moral, que está relacionada às virtudes, que está relacionado à aspiração das coisas elevadas, das virtudes teologais, das virtudes cardeais, que é o processo de, de santidade. Muitas das vezes nós negligenciamos essa santidade dos nossos filhos. E esse livro aqui, quando eu li, foi um tapa mesmo, um tapa de luva, vamos assim dizer. E aqui na primeira página aqui, desse 8º conselho, já diz assim: vede o quanto importa o bom exemplo, para que os vossos filhos inconscientemente se amoldem ao que ouvirem e virem em vós. Vejam, o que ouvirem e virem em vós. Pais e mães, como têm sido as suas atitudes perante os seus filhos? O que vocês falam, o que vocês fazem, como é o dia a dia de vocês com os seus filhos? Tem certas coisas que a gente tem que ficar pensando o que a gente vai falar, porque eles pegam as coisas tão facilmente assim que na hora que a gente assusta, a gente fala e eles estão usando aquilo ali contra nós mesmos. Mas um simples exemplo, um bom exemplo de rezar antes das refeições, dificilmente você vai ver alguns filhos, de algumas famílias, de alguns conhecidos seus que fazem hoje. E que talvez para muitos pode ser algo, bobo, talvez. Mas isso é um processo de educação, é um processo de enobrecer aquela joia. E esse processo, então, ele tem que começar desde pequeno. Aqui no Catecismo da Educação,
ele vai dizer que deve começar mesmo antes do nascimento. Meu Deus, antes do nascimento. Mas como, Tiago, antes do nascimento? Calma que nós vamos chegar nessa parte lá ainda. Vamos fazer um vídeo falando sobre isso também. Desde o nascimento. Ora, se os pais eles não buscam essas virtudes, não buscam a santidade, como eu vou exigir de um filho, de uma filha, esta vida de santidade? Assim como inconscientemente aprendemos o idioma nativo, do mesmo modo aprendemos o idioma da virtude ou do vício. Por isso, disse São João Crisóstomo que os lábios dos pais são os livros em que estudam os filhos. E neles aprenderão o bem ou o mal. Meu Deus, quando eu ler essa parte aqui, os meus lábios, meus filhos podem aprender o bem ou o mal comigo. Se os filhos não lerem outra coisa naquelas páginas dos lábios paternos, o horror ao vício e a estima da virtude, se ouvem das suas bocas a excelência da humildade, da pureza, da esmola, do amor ao próximo, da devoção a Maria Santíssima, a Santa Missa e a frequência dos santos sacramentos, eles falarão essa mesma linguagem, serão humildes, castos, esmoleres, terão amor a seus semelhantes, serão devotos à Santíssima Virgem, fervorosos e assíduos na assistência da Santa Missa e frequentarão os sacramentos. Vida de santidade. Virtudes. Pais e mães virtuosos terão filhos e filhas virtuosos. Filhos e filhas santas. Quando nós começamos a estudar a vida dos santos e pegamos aqueles pais, assim como São Luís e Santa Zélia, a educação dos seus filhos, como que eu achei nada de extraordinário. É só aquilo que a igreja nos ensina, que a Sagrada Escritura nos ensina, que os livros sobre os temas nos ensinam. Quando nós vamos pegar a vida de Santo Antônio de Pádua e vemos que, na sua mocidade, com seus 13, 14, 15 anos, fugia das tentações. Mas ele aprendeu. Ele foi educado. Ele foi educado a ser contrito. Ele foi educado a domar esses instintos. Uma vida de santidade, ela não se dá de um dia para o outro. Uma vida virtuosa, ela não se dá de um dia para o outro. Mas deve ser constante. Contínua. Todos os dias. É uma rotina. Como eu quero que o meu filho, de 2 anos e 5 meses, reze, se eu não rezo com ele? Se ele não vê que os pais rezam, de manhã acorda, oração. Vai tomar café? Oração. É uma coisa simples, é tão fácil. É tão fácil que às vezes a gente não percebe e não quer fazer, porque às vezes vai exigir um pouco mais. Aí eu tenho um trabalho para fazer, eu não posso deixar de fazer esse trabalho, você não tem o tempo, você não quer ter o tempo com seus filhos. O trabalho te toma o tempo. O celular te toma o tempo. Aquele programa te toma o tempo. É tão simples, gente. Certa vez, a pessoa ficou até surpresa, porque o nosso filho, ao pedir a bênção, ele beija a mão das pessoas. Então, quando ele beijou a mão de uma senhora, a senhora ficou assim, embasbacada. Ficou assim, assustada, né? Primeiro, porque já pediu bênção. E segundo, porque ainda beijou a mão dela. Então, assim, são coisas que... Quem ensina isso? Somos nós. Pais e mães. Escola nenhuma vai ensinar isso para os seus filhos. Porque os filhos mais se impressionam pela vista do que pelo ouvido. O nosso filho hoje, ao entrar na igreja, a gente tem que falar com genuflexão, ele vai fazer genuflexão. Não porque ele é superdotado ou porque ele... Não, nada disso. É porque é educado. Porque os pais fazem. Porque é ensinado a fazer. Porque ali, quando está entrando na igreja, ele é a casa de Deus. Ali tem Deus, ali pertence a Deus. É um lugar de recolhimento. É um lugar de reverência. É um lugar de adoração. Eis porque São Jerônimo, dando regras a uma grande senhora, mãe de família, para ensinar bem sua filha, disse-lhe: sirva-lhe de mestra e exemplo ao mesmo tempo. Pais, mães, Deus nos deu uma autoridade. A educação dos nossos filhos. E nós seremos cobrados por isso. Eu e você seremos cobrados por isso. Mestre, educador, nós somos os primeiros. E com isso aliado, ao mesmo tempo, disse São Jerônimo a essa mãe, o exemplo. O exemplo. Vós haveis de convir, senhores pais, disse um sábio, que instruiríeis mais os vossos filhos com os exemplos do que com as palavras.
Meus irmãos, tem muito mais para dizer sobre somente esse conselho. Nós vamos continuar. E peço para que você, nesse vídeo, já dê o seu like, compartilhe. Mande para aquele pai, para aquela mãe que você vê que está tendo dificuldade nos seus filhos. Mande para ele. Tenho certeza que ao ouvir as palavras deste santo, desta formação de hoje, já foi aparecendo um monte de pais e mães que precisam ouvir as palavras de um santo. Santo Antônio Maria Padre. Até o nosso próximo vídeo. Shalom!